Está começando agora mais um programa É Possível Ser Feliz. Que a palavra que será ministrada aqui possa suprir as suas necessidades. Você que está desanimado, achando que não tem solução ao problema que você está enfrentando, saiba que você tem um Deus a seu favor, que se importa com você, que sabe daquilo que você tem enfrentado. Você é especial. Logo mais estaremos ouvindo a palavra de Deus com o pastor Reginaldo Martins. Não saia daí. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. O texto diz assim: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para seu pai. Esta parábola, uma maravilhosa parábola do Senhor Jesus, que até hoje tem um efeito poderoso na vida das pessoas que ouvem. Mais do que isso, é uma expressão bíblica, uma palavra do Senhor, que só por ler, só por ouvi-la, ela já marca profundamente cada coração. Mas eu quero mostrar a você alguns detalhes aqui que com certeza vai abençoar a sua vida. Quando é que nós devemos perceber ou podemos perceber que é tempo de voltar para casa? Voltar de onde saímos, voltar para a casa que nós não deveríamos ter saído, voltar para o lar aonde por causa de problemas e conceitos e preconceitos e impulsos nós deixamos e abandonamos. A Bíblia fala desse rapaz, o pródigo. Ele sai de casa, ele vai embora. Ele abandona tudo e todos. Ele não sai simplesmente da posição geográfica. Ele sai de perto das pessoas que verdadeiramente tinham amor para com ele. Qual é o momento de voltar? Eu quero extrair algumas lições desse texto para pensarmos. Em primeiro lugar, é tempo de voltar para casa quando nós começamos a viver uma vida de qualquer jeito. A Bíblia diz que ele gastava todo o dinheiro que tinha dissolutamente, de qualquer jeito, de forma bagunçada e irresponsável, de forma rebelde. Quando nós começamos a viver uma vida de qualquer jeito, uma vida rebelde, uma vida contrária aos padrões morais, éticos e espirituais, é hora de voltar para casa. Às vezes, você está numa brincadeira, num baile, numa festa, e aquilo começa a acontecer coisas que Deus não aprova. Acontecer situações que você percebe que não é bom para você. É hora de voltar para casa. Quem sabe você saiu da sua casa, brigado, rebelde, com a sua família, e você está vivendo uma vida de qualquer jeito. Vive sem padrões, sem limite, sem regras. A regra da sua vida é você mesmo. Por isso você vive de qualquer jeito. É hora de voltar para casa. Porque a vida que você está vivendo não é uma vida aprovada por Deus. E tudo aquilo que não é aprovado por Deus gera morte, gera destruição, gera tristeza, gera lágrimas. E com certeza você não quer isso para você. É hora de voltar para casa.
O segundo motivo, a segunda situação que devemos avaliar, porque chegou a hora de voltar para casa, é quando nós estamos passando necessidade. Olha o que diz a palavra de Deus. Esse jovem começou a passar necessidade. Tinha gastado tudo o que tinha e agora o que aconteceu com ele? Tudo que ele possuía ele gastou. E veio uma fome tremenda na região onde ele estava morando, residindo agora. Porque quando nós vamos para o lugar onde Deus não nos chamou e nem nos enviou para lá, só vamos para passar sofrimento, dificuldades e lutas. E é o que aconteceu com ele. Agora ele está passando necessidade. E o que é necessidade? Necessidade não é desejo. Porque desejo é aquilo que queremos para satisfazer o nosso prazer. Necessidade é aquilo que precisamos para satisfazer o que verdadeiramente queremos. Preste atenção nisso. Ele começou a passar necessidade. Começou a não ter aquilo que supria as suas necessidades básicas. Comida, afeto, presença, proteção, segurança, necessidades básicas. Ele começou a passar agora necessidade. Quem sabe você que está me vendo e me ouve, está passando por necessidades. É hora de voltar para casa. Não somente para a casa do seu pai, mas para a casa de Deus, para a igreja do Senhor. Você estava na igreja, você servia Jesus, você tinha uma vida com Deus, tinha a mesa posta, a mesa farta, a mesa abençoada. Você podia dizer, como disse Davi no Salmo 23, preparas-me uma mesa, Senhor, na presença dos meus inimigos. O Senhor pode preparar uma mesa para mim. Hoje você não tem mais isso. Você está passando necessidade. É hora de voltar para casa. A terceira lição desse texto, ela também é muito importante. A hora de voltar para casa é quando nós começamos a viver uma vida que não é a nossa vida. Querer viver uma vida que não é a nossa vida. A Bíblia diz que esse rapaz estava cuidando de porcos. Diz a Bíblia que ele começou a desejar comer as alfarrobas, a lavagem, a comida de porcos. Ele estava passando tanta necessidade que estava para comer comida que não era dele, mas dos porcos. Olha o que eu quero te dizer. Se você já está vivendo uma vida que está te impulsionando a virar bicho, a virar qualquer coisa, a começar a comer comida de porcos, você precisa voltar para casa. Diz o texto que esse jovem estava para comer comida dos porcos. Deus preparou uma mesa para você. A mesa está posta. O melhor, o manjar, o melhor de Deus para você. E agora você está vivendo uma vida de qualquer jeito e querendo comer comida de porcos. Deus não te chamou para viver essa vida e nem para comer alfarrobas de porcos. Alfarrobas pertencem aos porcos, mas aos filhos a mesa está posta para a glória de Deus. Volte para a sua casa, volte para a igreja, volte para a casa do Pai, porque lá você tem fartura. Em quarto lugar, e é importante observar nesse texto, é hora de voltar para casa quando ninguém te dá nada. O texto diz que esse jovem estava para comer comida de porcos, porque ninguém lhe dava nada. Ou seja, ele estava vivendo uma vida no meio de muitas pessoas, perto de muitas pessoas, mas ninguém lhe dava nada. Preste bem atenção, quem te alimenta é o Senhor, que é o pão da vida. Quem te dá água para beber é Jesus, que é a fonte de água viva. É Ele que te sustenta. Se você está vivendo uma vida onde ninguém te ajuda, onde ninguém te dá nada, é hora de voltar para casa. É hora de voltar para a casa do Senhor. A outra observação que eu quero fazer nesse texto é que a Bíblia diz que ele, o jovem, caiu em si. Diz o texto, e caindo em si disse, quantos trabalhadores na casa de meu pai têm fartura de pão e eu aqui pereço de fome. Para voltar para casa é necessário cair em si, tomar consciência que você não foi convidado e nem chamado para comer comida de porcos no chiqueiro. Deus te convidou para comer sentado na mesa do rei, na mesa da casa do Senhor. Volta para casa.
volta para a casa do Senhor, no nome de Jesus. Esse texto nos diz também que ele se levantou e voltou para o Pai. Antes de voltar para casa, a gente volta para o dono da casa, o Pai. Volta para o Pai, volta para Deus. Porque, na verdade, quando voltamos, não voltamos para casa, voltamos para alguém que nos ama, o Pai, o nosso Deus. Vamos orar? Amado Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, eu oro por essas pessoas que abandonaram a casa de seus pais. As pessoas que não abandonaram somente a casa de seus pais, abandonaram os seus pais, que eles possam voltar. Talvez não para ficar, mas para pedir perdão e se reconciliar. Eu oro por cada um e abençoo, meu Deus, também aqueles que viviam na casa do Senhor, na igreja, servindo a Deus, a casa do Pai, e abandonaram, foram embora, estão padecendo necessidade, estão sofrendo. Que neste momento, enquanto eles ouvem esta oração, o Senhor possa, meu Deus, provocar corações a cair em si e voltar para a casa do Pai, porque na casa do Pai há fartura, no nome de Jesus. Que Deus abençoe você. E você que está fora da casa do Pai, vem, volta para a casa do Senhor. O Pai te espera para te abraçar, te beijar e promover uma festa com a sua volta, no nome de Jesus. Deus abençoe você. Se essa palavra te levou a um momento de reflexão, esperamos a sua visita. Nós nos reunimos aqui toda terça, a partir das 19h30 em um culto de estudo da Palavra de Deus. Às quintas-feiras, nós nos reunimos também às 19h30 em um culto de cura e milagres. Aos sábados, às 19h30, a juventude se reúne em um grande culto de celebração. E aos domingos, às 17h30 e às 19h30, nós nos reunimos em uma linda reunião, o culto da família. Não se esqueça, com Deus é possível ser feliz.